Olá, eu me chamo Carolina, sou bióloga, monitora ambiental, educadora popular e hoje estou aqui para convidar você a conhecer a trilha d'água com a gente. Vamos lá? A trilha d'água ela está inserida em 2 parques estaduais, né? Então a gente tem aqui o PESM, que é o Parque Estadual Serra do Mar, e o PERB, que é o Parque Estadual Restinga de Bertioga. E ela é considerada uma das trilhas mais didáticas aqui de Bertioga, por a gente conseguir visualizar com bastante clareza a transição de ecossistemas, né? Então isso se dá também devido à formação da cidade, né? Como que ela está distribuída, que é entre a serra e o mar. Eu acho que nós somos muito privilegiados aqui em Bertioga por a gente ter um manguezal que é tão importante, né, para um ecossistema tão importante para o mundo, né? E aqui a gente tem mais de um gênero, né? A gente tem o mangue preto, o branco, o vermelho e também o mangue de botão, né? Que a gente não encontra exatamente aqui nesse trecho de trilha, mas tem aqui inserido na nossa cidade. E aqui, logo de cara, quando a gente começa a trilha, a gente já dá de cara com o manguezal, né? Então aqui à nossa frente a gente tem o mangue preto, né, a vicênia, e ela tem essas raízes bem características, né, que eu acho incríveis, né, uma adaptação que elas desenvolveram, né, por conta da variação da maré. Então essas raízes que a gente chama popularmente como raízes aéreas, né, elas ajudam aí na respiração, né, da planta. Os manguezais, eles são ecossistemas costeiros de transição entre os ambientes terrestres e marinhos, e rios e os mares, né? E eles se desenvolvem nessas regiões tropicais e subtropicais do mundo. Então essa formação, né, vegetal, ela é muito caracterizada por essas espécies vegetais lenhosas, né, típicas que possuem diversas adaptações de sustentação, como comentei, dessa raiz que é tão bonita. E tem uma outra característica muito importante, né, tanto dos estuários quanto dos manguezais propriamente ditos, que é o solo. Como os rios transportam muitos sedimentos finos, isso favorece o acúmulo destes e assim a formação de áreas mais rasas, formadas por solos lamosos ricos em matéria orgânica. Rico mesmo. Tá uma delícia. Muito bom. Semente do mangue, frutinho do mangue. Caiu um insetinho aqui, que delícia. Muito bom mesmo. Que foi, mano? Nunca viu uma carangueja comer? E esse daqui é o mangue vermelho, né? Ele recebeu esse nome porque na casca dele é vermelha, então ao ser raspado a gente consegue ver a cor mais avermelhada, né? E aqui a gente está com o mangue branco, então uma forma da gente identificar é através do pecíolo, né? O pecíolo é esse cabinho aqui e ele é avermelhado, então muita gente confunde, né? A gente fala mangue vermelho, vê o vermelho, já acha que é o mangue vermelho, mas não, na verdade o que tem o pecíolo, né? Esse cabinho avermelhado é o mangue branco, né? Com essa folha mais arredondada, mais compridinha, né? Arredondada. Pronto, já deixei tudo ajeitadinho para trazer aquela caranguejinha que eu conversei ontem. Ah, aquela pra quem você tava tocando violino? É, ela mesma. Falei que tá tudo ajeitado para ela vir morar comigo nesse tempo de maré alta, que tem substrato, tem comidinha, conforto. E na hora que a maré baixar, a gente sai de novo. Então ela gostou do seu violino. Eu não sei tocar violino não, eu toco rabeca. Opa! Então era você que tava tocando violino pra carangueja que eu já tava de olho? Não vem furar meus olhos não, hein? E eu lá ia saber que você tava de olho nela? Vá tocar seu violino em outra freguesia, cara. Ó que a minha pinça é muito maior que a sua.
nós estamos em uma parte onde a gente vai conseguir ver claramente aquilo que eu tinha comentado, né, da transição. Então a gente ainda está numa área de manguezal, mas seguindo ainda mais alguns passos a gente entra numa parte de restinga. Então aqui a gente já está numa área de restinga, né? A gente já passou pelo manguezal e entramos num outro ecossistema, né? Então a restinga, ela praticamente está presente aí em todo o litoral brasileiro, né? De forma fragmentada. E tem até alguns autores que associam, né, a restinga com a Mata Atlântica. Então após ter um manguezal, vem uma restinga, às vezes vem antes também ou após uma floresta atlântica, né? Então, basicamente, a gente vai encontrar restinga aí por todo o litoral do Brasil. Aqui a gente dá de encontro com o tucum, que é uma palmeira nativa, né, da Mata Atlântica, e ela possui esses espinhos, né, mais claros comparado à brejaúva, que é uma outra palmeira que a gente tem aqui também. E na época de florescência dela, ela dá uns coquinhos, né? Dá uns frutos. E esses frutos, eles servem de alimento para vários animais. A gente pode comer desse coquinho. Tem registros, né, que falam que já foi usado na culinária, assim, para poder fazer doces, né? Sorvete, mousse. Então, é bem legal. Essa palmeira a gente vai encontrar aí, basicamente, por um bom trecho de trilha. Tem uma outra também, que é conhecida como samambaiaçu, né? Que é uma bem antiga que a gente tem aqui, datada aí da época dos dinossauros, né? E ela por um bom tempo foi ameaçada, ou melhor, ainda hoje, né? Ela está na lista aí de ameaçada por conta das pessoas antigamente usarem para fazer o xaxim, né? O famoso xaxim. Então hoje é proibido, não pode mais recolher, né, da natureza, tirar para esse uso, para esse fim, somente para apreciar mesmo a beleza dela, que é muito linda. Eu acho incrível esse trecho de floresta. É uma parte que a gente sente um frescor, né? Mais atrás a gente estava numa área mais aberta, onde a gente sentia mais o sol na pele, o que também é maravilhoso. E depois a gente recebe esse frescor da mata. Aqui a gente já está numa parte considerada floresta tropical, né? A floresta umbrófila densa, que é uma parte onde a gente já vê um dossel mais fechado em algumas regiões, né? Topos das árvores mais altas. E aqui é uma parte que eu gosto muito porque traz esse frescor, né? A gente pode entrar também numa imersão aí de ouvir as aves, né? De fundo, o cheiro do mato, isso é uma coisa que eu gosto muito. E aqui, essa é a ponte Guaxanduva, né? Do rio Guaxanduva, que é um dos rios, dos rios afluentes do rio Itapanhaú. Então tem uma importância assim imensa, né, para a nossa cidade. Ele dá de encontro com um dos maiores rios aqui que a gente tem na nossa cidade, né? E essa ponte aqui, ela recebeu o nome de Ponte Preta, embora hoje ela seja verde, né? Mas antigamente ela era feita de madeira e o pessoal passava piche para conservar a madeira. E depois ela recebeu reformas, né? Então hoje ela é feita de ferro e é pintada de verde. Essa tubulação que a gente está vendo aqui, ela passa água, é um sistema de captação do SESC de Bertioga. Então, essa aqui é uma das áreas que pertence a eles, mais acima ali, onde eles fazem a captação de água da unidade de hospedagem. Inclusive, a trilha recebeu esse nome, trilha d'água, justamente por ser uma trilha onde passa essa corrente de água que eles fazem a captação.
A gente chegou no poço aqui da trilha d'água, que é o destino final da trilha, né? Que é como se fosse um presente, né? Da gente chegar aqui e receber esse espaço com uma água cristalina, então onde as pessoas podem se banhar. Aqui é bem seguro também para as crianças, né? Se banharem, que tem uma boa parte ali que dá pé, né? Aqui. Então aqui é legal também que é como se fosse uma terapia, né? Que a gente pode ficar aqui sentado, ouvindo o barulho dessa queda, né? Que é tão benéfica para a nossa saúde. E também tem a presença dos seixos rolados, né? Então a gente tem essas rochas de diversos tamanhos, até chegar aos tamanhos menores. Então isso é muito legal para a gente ficar caminhando nelas, né? Isso traz um relaxamento muito grande para o nosso corpo, né? É um tratamento, é uma terapia, né? Então é um presente maravilhoso a gente estar aqui em torno dessa floresta, né? Que é tão bonita. Então a gente tem aí a presença das bromélias, né? A presença das orquídeas, né? Muitos beija-flores vêm para cá, aves em geral, né? Então é um presente mesmo a gente chegar aqui e poder contemplar todo esse espaço. E eu tenho uma relação afetiva muito grande com essa trilha, né? Porque ela fica bem inserida, né? A entrada da trilha é no bairro onde eu cresci, né? Onde eu vivo até hoje. Então eu tenho essa ligação, né? Que eu me lembro que quando eu era criança, muitas vezes eu ia para a beira do rio e ficava vendo ali, né, a água do rio Itapanhaú correr, né, via o pôr do sol. Então me traz, né, uma memória assim afetiva muito grande também esse espaço. Aqui agora, já na volta da trilha d'água, né? Tem uns 6 quilômetros de trilha, a gente já foi até o poço, já fizemos essa missão de ir até o poço, e aqui na volta a gente está passando pela segunda vez cruzando os trilhos, que são os trilhos responsáveis para fazer a ligação do Portinho do Itatinga, que fica na margem do rio Itapanhaú, aqui de Bertioga, que é o maior rio em extensão da nossa região. E ele faz a função dele é levar os trabalhadores, e por um bom tempo levou também os moradores da vila de Itatinga, né, com mais conforto. Então foi uma das primeiras construções no início das operações todas, onde começaram a ser planejadas e efetuadas as obras da usina hidrelétrica de Itatinga, que é a primeira usina hidrelétrica do Brasil. Aqui a gente consegue ver a data dessa ponte, né? Ela não é uma das primeiras, lá para perto do Jaguareguava, que é um outro rio que a gente tem, essa aqui é o Guaxanduva. A gente vai ter pontelas, né, pontinhas pequenas, que estão datadas de 1916, só que são pontes com uma estrutura bem menor e não passam o bonde, né? Essa aqui, como ela foi feita para passar o bonde, aguentar carga, né? E por muito tempo também foi usado para trazer carga e material para ser construída a vila e a usina do Itatinga. Então essa data de 1928 já está há bastante tempo aqui, vendo muita história desse riozão aí que é o Guaxanduva. Depois que os monitores ambientais ficaram aqui, tudo melhorou. Não tem mais resíduo na comida. Tá muito gostosa. Não tem mais plástico.
Eu quase morri outra vez quando eu comi um pouco de plástico. Tava muito ruim. Ainda estão aí? Já acabou. Troca de episódio. Vai embora.